Meus queridos e amados irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos vocês. Espero encontrá-los bem aonde vocês estiverem. Obrigado por me seguir no meu canal. Obrigado por divulgar, por compartilhar essas verdades bíblicas. O meu intuito aqui é mostrar a simplicidade das verdades bíblicas. Não tem que se complicar para tentar dificultar o entendimento dos filhos de Deus, como fazem os supostos líderes que dizem ter uma autoridade dada por Deus a eles sobre a vida dos incautos crentes. Lá tem teólogos, nada contra, porque eu também fiz faculdade de teologia. Lá tem mestres, PhDs, lá tem homens com nomenclaturas, e procuram eles demonstrar que conhecem as Escrituras, mas não sabem eles que seguem um sistema religioso doutrinal e que ali é só ensinado aquilo que o sistema quer. Quando você contraria o sistema, você é alijado, como eu fui. O seu entendimento tem que ser de acordo com o deles. Você não pode ensinar aquilo que você crê. Você tem que ensinar tudo que o sistema diz que se tem que ensinar. Isso acontece nas faculdades de teologias, nos seminários, nos congressos, nas famosas escolas bíblicas dominicais, nos tais púlpitos, que para mim é palanque, que existe dentro dessas sinagogas. Somente o que o sistema quer que se ensina. Aqui no meu canal eu ensino a revelação da graça de Deus, daquilo que o apóstolo Paulo recebeu, acredite você ou não, creia você ou não, do Cristo ressuscitado. Eu creio que houve dois evangelhos, um confiado a Pedro, João, Tiago e aos demais apóstolos, que era o evangelho da circuncisão para o mundo de Israel, porque Cristo veio para eles, para cumprir a lei e salvá-los, pois estavam em desobediência e se tornaram então malditos, transgredindo a lei. Assim sendo, tornaram-se pecadores e precisavam de um Salvador. O outro evangelho fora confiado a Paulo, tão somente a ele, o da incircuncisão. Não tão somente aos gentios, mas tanto quanto outros crescem. Até porque o fim da lei foi Cristo. Quando o Nazareno cumpre a lei, agora só há um evangelho, o que fora revelado a Paulo. Porque Cristo Nazareno morreu. Agora é o ressurreto, é o ressuscitado. Paulo diz isso. E coube a ele essa revelação. Esse evangelho não tem preceitos de homens algum, não tem achismos, não tem rudimentos da lei de Moisés. É o favor de Deus. Esse evangelho, essa verdade mostra
um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, que é Senhor de todos, que toda honra, poder, glória, louvor é tão somente dele. O Senhor é o Espírito. Este único Deus soberano não divide a sua glória com quem quer que seja. Os filhos de Deus, quando têm um entendimento, se sujeita tão somente ao Espírito de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu quero hoje falar sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2, que diz: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o tema é a lei, era Moisés. Era ele quem acusava. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, tudo ali já se cumpriu, tudo ali já aconteceu. Era um livro escatológico até que tudo se cumprisse. E as expressões brevemente e outras expressões próximas se referia a alguns anos, até que tudo se cumprisse como se cumpriu depois no ano 70. Tudo aquilo dito por Jesus nos seus dias se cumprira. Então há uma controvérsia muito grande entre os religiosos evangélicos, principalmente quanto ao significado dos 1000 anos do Apocalipse. Na verdade, os ensinos ditos por eles dentro desse assunto não passa de história de fábulas. Escrevem livros, eles realizam seminários, onde eles ganham dinheiro porque cobram inscrições e vendem livros e apostilas sobre a escatologia que eles dizem que ainda vai acontecer, segundo o livro do Apocalipse. E eles até conseguem incutir isso na mente dos incautos, porque eles manipulam as pessoas, aprisionando elas cada vez mais dentro dessas sinagogas. Porque eles falam que existe um inferno como um lago de fogo e tormento eterno. E quem é que não tem medo desse lago de fogo e tormento eterno? Somente não tem medo quem não tem mais o véu sobre o rosto, que a mente foi ativada. Mas os que estão lá têm medo desse inferno, ensinado e dito por eles. Eles lá falam de Satanás como um ser espiritual. E nós vemos aqui, no que nós estamos dizendo, que Satanás, o diabo, ele era a lei, porque a lei era quem acusava. Então, em Apocalipse 22, quem é o diabo? A antiga serpente. O diabo era quem? O acusador. Em João 5,45 diz: não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Disse ele: quem vos acusa é Moisés, em quem aguardais, em quem vós esperais. É ele quem vos acusa. Mas eles criaram essa figura desse ser espiritual, porque aprisionam as pessoas. Se tirarem a figura desse ser espiritual que eles dizem existir, juntamente com o inferno, como lago de fogo e tormento eterno, esses lugares vaziam. Ninguém mais vai ali, porque eles perdem tempo estando dentro desses lugares. Eles sabem disso, mas o medo não deixa eles se afugentarem dali.
Ali não é casa de Deus. Ali não é lugar de adoração. O Pai, que é Espírito, é adorado pelos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Não há necessidade de templo, de ter supostos homens com autoridade espiritual sobre a vida de quem quer que seja. Adoramos o Pai 24 horas por dia, porque Deus habita no nosso espírito. E há uma comunhão plena, total com Ele. E essa comunhão, ela não é interrompida. Sabe por quê? Porque somos espirituais. E o fato de sermos espirituais, deixamos de ser carnais. E uma vez que não somos carnais, não estamos voltados para esse mundo terreno, para as coisas desta vida, mas vivendo na plenitude. Na plenitude, esse momento de comunhão plena e total com Ele. Somos livres no Espírito. Então a lei de Moisés era o diabo, era ela quem acusava. Mas esse diabo foi destruído. O Cristo Nazareno veio para destruí-lo, aquele que matava, aquele que escravizava. Então tudo isso que João fala aqui no capítulo 20, no versículo 2 de Apocalipse, não tem nada a ver com esse ser espiritual. Porque eles pegam, todas as vezes que encontram essa tradução errônea, e para afirmar que eles estão certos em dizer que o inferno, como lago de fogo e tormento eterno, existe, e que Satanás é um ser espiritual. Isso são figuras, metáforas, enigmas. Tratava-se aqui da lei de Moisés. Esses 1000 anos aqui, narrado por João, não é literal. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não se esqueça disso, amados, disse João ao escrever a sua epístola, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Essas expressões foram ditas por Pedro, por João, tirados por eles de livros de sua época. Esses ditos naquele aion eram ditos comuns para os ouvintes. A Bíblia não foi escrita para ninguém mais a não ser para os judeus. Usava-se linguagem para que os seus ouvintes pudessem entender. Mas o que faz o sistema religioso? Traz tudo e englobam todos, dizendo que todos os escritos foram para todos. Quando na verdade não foi, e sim tão somente para os judeus. Então esses que se dizem serem eruditos e teólogos pregam tudo isso, pegam todas essas coisas, eles e trazem para depois da cruz, que se estendeu até os dias de hoje. Lá em Salmos, capítulo 90, versículo 4, diz assim, Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. No Salmo 84, 10 também diz. Então esses 1000 anos, no versículo 2 do capítulo 20 do Apocalipse, foi usado por João, assim como Pedro usou
como Davi é que usou. Eles usavam essas expressões como figuras de linguagem. Da onde que foi tirado esse dito de Pedro, esse dito de João? Através do velho pacto, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então era comum usarem essas expressões entre os judeus, para quem toda a Bíblia foi escrita. Então, fica aí, mas essa verdade que combate essa mentira, esse engano do sistema religioso evangélico. A lei de Moisés era o diabo. Era a lei quem acusava. Jesus foi claro nisso. Então, não tem nada aqui de que Satanás vai ser aprisionado durante 1000 anos, que ele vai ser acorrentado durante 1000 anos. Então são figuras, metáforas, símbolos, usados para dizer uma outra coisa, e não aquilo que eles interpretam de forma literal. Eu gosto muito de citar um texto lá de Lucas, quando o Nazareno disse que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Eles também pegam esse texto para afirmar, não, olha aqui, Satanás existe, o próprio Cristo disse que viu cair do céu como um raio. Primeiro, Cristo, ele estava ali na sua natureza 100% humana. E se Satanás é um ser espiritual, como eles dizem ser, como Cristo, como humano que era, ele estaria vendo um ser espiritual cair do céu como um raio. Literalmente falando. Você, como eu, somos humanos. Nós enxergamos com os olhos físicos o mundo espiritual de Deus? Claro que não. O mundo de Deus é o mundo dos espíritos. Eu sei que sou um espírito revestido de carne e sangue, mas não me vejo. Sei que sou, tomo posse, é por fé, eu creio, eu acredito, eu sinto isso, como eu sinto o vento sem vê-lo. Mas eu sinto o vento. Quando ele bate nas árvores, quando ele bate em mim, nós sentimos, mas não vemos. Então Jesus não viu um ser espiritual cair do céu como um raio. Ele estava ali usando de uma metáfora, de uma figura de linguagem, para dizer uma outra coisa, de expressar uma outras coisas que estavam acontecendo ali. Eu tenho mensagens sobre isso no meu canal. Então fica aí. Mas esta verdade, desmascarando os enganos e as mentiras proferidas por esse sistema religioso cruel, perverso e mau. Beijo no seu coração, forte abraço, graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês. Esse vídeo eu ia gravar ontem, mas ontem aquele vizinho, daquele som muito alto, me atrapalhou. Lá na minha casa do 2º andar, escuta. Imagina que onde eu estou na cobertura, que a casa dele é no 3º, bate aqui, ó, com a minha cobertura. Estava insuportável. E aí então, sou de paz. É meu irmão ele. Se é no tempo da religião, o que a gente diria? É Satanás, é o diabo que está usando. Vamos, irmãos, vamos orar. Meus irmãos, são nossos irmãos, eles. Não tenho ódio deles, cumprimento. Não traz nenhuma mágoa no meu coração. Eu fiz o que eu fiz, não gravei. Vê a diferença de nós que temos entendimento para os religiosos.